Então, vocês vejam, é uma convivência com esses bebês que a gente não tem a convivência da fala explícita, mas tem tudo para a gente saber o que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas entre si, quando têm filhos, elas comentam isso. Então a gente percebe que essa sinalética, esse comportamento, parece um comportamento comum à maioria das crianças. Eles fazem assim, quando quer dormir faz assim, o meu enrola aqui. Então há sinais, há comportamentos que expressam bem aquilo que a palavra ainda não pode dizer. Para que a gente possa conviver e entender este bebê, primeira coisa que eu tenho que estar de bem comigo mesmo. Eu não posso ter uma preocupação tão grande a ponto de desviar minha atenção dele ou querer, de alguma maneira, fazer com que ele me explicite melhor o que ele está sentindo. Sou eu que busco nele, não ele que me dá. Então, veja, até hoje, eu já falei isso aqui, a gente não teve a oportunidade de ver um vocabulário escrito. Qual é a sinalética? Quais os sinais do bebê antes da fala? Para apresentar o sono, a fome, estar incomodado, estar molhado, estar muito enrolado, ou muito apertado no colo de alguém, ou simplesmente não simpatizar com alguém, porque energia é compatível ou não é compatível, então a gente tem que ter cuidado nisso, né? Se ele quer ser embalado, se ele quer silêncio, se ele quer luz ou se ele não quer luz. É toda uma leitura, que é uma leitura silenciosa. Não está escrito em lugar nenhum. É a gente que vai descobrir com o bebê da gente, ou o bebê que a gente cuida, como é que ele está se sentindo através das expressões. Vocês teriam algum comportamento para exemplificar o que eu estou dizendo, que vocês lembram que os filhos apresentarem? Alguém lembra? Geralmente, quando a criança está na cama e ela chora, pelo menos no meu tempo era assim, e a mãe corria para pegar no colo, as avós diziam: você vai pegar assim que ele chora? Você vai acostumar essa criança mal. Porque se ele está chorando, tem algo que está lhe incomodando. Não, não pode ser assim. Meu tempo é assim. As avós diziam: não pode ser assim. Você tem que ensinar que ele tem que ter tolerância às coisas. Tem que deixar ele chorar um pouco. Ou então você não pega no colo, você vira de ladinho, bate um pouquinho nas costas. Tem uma mãe aqui que está concordando comigo. Então, no tempo dela também era assim. E aí você experimenta, não pega assim da primeira vez, e nem vai naná, porque você vai acostumar ele ao movimento do seu corpo. E depois, durante a noite, quando você estiver cansada, você vai ter que levantar, nanar e andar no colo. Concordam comigo que não sei se assim é assim? É? Quer dizer, o que eles estão dizendo, os mais velhos? Que nós temos que ter uma linguagem, eu vou chamar isso de linguagem, porque não tem outra coisa para dizer. Que o bebê entende, você entende o bebê e ele te entende. Como se fosse um acordo, concorda? Olha, é como se eu dissesse para ele: o teu chorinho ainda não é desesperador. Então, eu vou fazer assim e você vai se acalmar. E você pode ir graduando até que ele chore muito e você tenha que realmente tomar outra atitude. Então, uma ideia que eu dou para vocês: não esperem a criança ficar roxa de tanto chorar. Isso não se faz. Não, deixa ele aí que ele para. Ele não para se tiver uma coisa séria. E eu preciso saber se tem ou não. Então, quando o bebê começa a chorar,
ele tem uma linguagem que vem através do choro e dos movimentos. Então, já começa assim, ó, aquela leitura da criança, agora é da criança, não é para a criança, né? Eu estou lendo a criança. Isso que ele está fazendo. Eu me lembro que diziam que quando ele batia as perninhas tinha cólica, então a gente já procurava ver o que fazer, perguntava para as mães mais maduras, que já tinham passado por vários filhos, e naquela época as mães tinham muito. Hoje aqui é controlado, naquela época não era, né? Minha mãe teve fez isso. Então não tinha como controlar a filha dele. Experimentavam com muitas crianças ao mesmo tempo. Então, veja, essa sinalética, que ela é audível porque é um choro, mas não é falada, ela existe. Então, se a gente pudesse, ainda hoje, ter uma entrevista com as mães, fazer uma reunião aqui com as mães, que tem bebê, ou tiveram bebê há pouco tempo, para elas nos contarem como é que é, para nos atualizar, como é agora o choro do bebê, como é que ele faz quando ele quer me chamar. Aí nós veríamos que há um senso comum entre os bebês. A maioria deles faz a mesma coisa. Não sei de onde é que eles tiram a informação, mas eles fazem. E aí aquela liga universal. Ah, eles fazem assim. Ah, o meu também faz, o meu também faz, o meu também faz. E é interessante, porque os bebês não se conhecem, nunca se viram, só se estiveram antes da reforma. E decidiram, olha, nós vamos para lá, mas quando a gente precisar vai fazer assim. Não sei se isso existe, acho que não. Cada um faz o que fica mais fácil para ele. Então, começa a leitura da criança aí. Ela é um universo de informação. Nunca esqueçam isso. Ensinem para as filhas de vocês, para os filhos de vocês, que um dia serão pais. A criança é um universo de informação. Não é porque ele está enrolado numa fralda, porque ele está dormindo, porque ele não fala, que vocês vão pensar que ele não sente, que ele não expressa esse sentir. Eu fico impressionada quando eu vejo até os animais, né? Eu gosto muito de bicho também. Criança e bicho eu gosto muito. Então o animal, ele também expressa toda a alegria, o sabor, o jeito que chora, quando está lá fora, está frio, está pedindo para entrar, ele tem um latido diferente para cada coisa. E tem donos que não se interessam em saber essa leitura, não se interessam em perceber o que ele está falando. No possível dele, ele está falando. Então, veja, se nós fizéssemos uma evolução, um estudo, conforme a quantidade de bebês, já começa na maternidade. Eu me lembro que quando eu fui visitar uma maternidade, as mães já sabiam, até na forma do bebê, no bercinho ao lado da cama, chupar a chupeta, como é que ele fazia? Ah, ele quer isso. E ela já acertava. Em primeiro lugar, tinha passado 9 meses na barriga da mãe. Concordam? A interação energética é intensa. Está conosco, está dentro de nós. Está crescendo dentro de nós. A gente vê quando empurra o pezinho, vê quando começa a mexer as mãozinhas. A gente já tem toda a informação que a gente quiser, já está na nossa barriga. Se as mães fossem pesquisadoras, eu já falei isso antes também, as mães começariam a escrever. Olhem bem, como é importante que nós tivéssemos aqui livros sobre gestação, como é que o bebê se comportou na gestação. E uma série de entrevistas com os pais e mães para relatar o que tinha acontecido, como é que foi, para que isso ajudasse outras mães de primeira vez, como a gente também já foi, né? Mais ou menos a reação do bebê parece ser a mesma. Não modifica muito, parece um padrão que se repete. Então, essa fala, essa comunicação, né, é tão importante a gente ouvir deles como falar para eles. A importância
exemplarismo, né? Se, vamos supor, você e eu não puder, alguém aqui nunca conversou com você, todo mundo. Eu que conversar com o seu poder. Pegou no colo, trocou as fraldas na questão com ele, olha, o papai chegou, né? Veja, ele abriu antes, ele já acontecia isso, a mãe sabia. E umas mães aqui mesmo, que fazer isso. E ela, mas depois, ele sabe, não, não é isso. Ela, pelo jeito que estava, ela estava até então, uma mãe é de uma riqueza de informação muito grande e muito importante. Se a gente tiver essa preocupação ao universo, perto de casa, em casa, na família, pessoas que a gente tivesse conversado no tempo, tá? Agora, agora, comparada uma outra, era mais fácil. A gente mais sensível, esse aqui era mais de hoje, mais horário. Então, também são diferentes. Então, veja, isso, a criança está no vestido. E aí é interessante, porque nesse caso, é ela que nos mostra. Depois, como diz aqui, como mostra, nós estamos considerando. Será que a gente se dá conta que daí a cobaia também gosta? Bebê foi a minha cobaia, estava dentro da minha barriga, nasceu, continuou a me divertir, eu já sabia que fez aquele florinho, se fez aquele outro, se fez que está melhor, se está naquele tempo, que é assim. A gente já tem tudo isso que estudar. Daqui a pouco, ele começa a fazer com o Paulo, anda, seguiu, depois vai ser seguiu, e vai se desenvolver. A parte física, esse momento que eu criança que eles não sabem nada, que eles não percebem nada e que eles não sentem nada. Então, bebê a voz ilustrada ou agradável, experimenta o canto, experimentado, o bebê chora, você não liga com ele. Ninguém liga com isso. A gente dá uma voz mais mansa, a gente dá devagar. No exemplo que a gente está dando para ele, é que quando alguém está gritando, eu preciso fazer. Então, eu preciso gritando você. Você está gritando, mas eu não estou fazendo. Agora, imagine a mãe que está junto. Ninguém a mãe da pedra, ele está com medo, depois de que ela. Quer dizer, isso é egoísmo. Então, a gente vai olhando para isso e percebendo. Eu estou demonstrando para o meu filho como é que funciona a relação. O que a gente gostaria de pegar aqui? Ah, calma, queremos nos acertar, a mãe pega no colo, falando para mim, eu não grito, não vai contar. Então, o bebê sabe que aquilo muito cedo é uma tranquilidade. Indivíduo não, também. Se ela é educada, não vai entender.
às vezes, quando elas crescem, as crianças têm pesadelos. E a fora depois. E a mãe se quer presente. Nem dar para a barriga por aí. A coisa mais importante do mundo é esse exemplarismo, é isso que eu estou falando. O exemplo da mãe, a pensa dos pais, dos irmãos, ensinar para os irmãos menores, ensinar para os irmãos que não comida, é falar com o marido. E mostrando para essa criança que tem outra maneira que ele pode agir para essa criança. Porque se a gente só prestar atenção só na hora de brincar, não tem isso. Não tem isso. Então, o que acontece? E as crianças param, levam a criança para. Então, ela acostuma ele. Ela não aguenta mais, então ela grita. Eu não sei assim, devagar, todo mundo pode. Aí, quando ela chega em casa, ela espera muito essa criança. Aí chega a hora que eu não vou a mãe todos os anos, a professora está percebendo na criança, está percebendo a questão de agir, para que não houvesse tanta diferença, para que a criança não tivesse tanta dificuldade para entender. Então, é fácil. Ganhando sabe, é para isso. Não poder saber tudo do comportamento. Não se faz. Às vezes, a criança não é isso. Talvez a pessoa ele não está acostumado, ele se assusta, não ela grita. Claro que ele pode. Isso daí ele pode. Então, você vê que comportamento, a gente tem, olha, a gente tem aqui, ó, 4 tipos de comportamento. Os técnicos. Tem que entender que ele dá para uma criança, exceto você vai fazer um modo de você fazer. Isso é. Porque você ensinar ela. Tudo que a gente ensina para uma criança, ela falando. Ela faz. A criança observa a prática. E não a gente precisa. Então, ó, observa aquela ação, presta atenção que ele está prestando atenção em você. Não tem que estabelecer. Ele está vendo como você reage. Ele está experimentando. Então, o comportamento é. Aí tem comportamento que não tem essa. Tem esse comportamento que é. Xinga. E a criança, ela se torna resistente. Ela está acostumada a ser xingada. Para ela, é preocupar. Ela está acostumada. Então, como é que a gente tem que fazer para não ensinar nas filhas que xingamento resolve todo o exemplarismo do Estado? Ele não vai aprender com a professora. Ele vai confirmar ou não com a professora. Então, veja, ele vai dizer, a minha mãe faz igual a minha professora. Ou vai chegar em casa e vai dizer, mãe, a tia não faz assim. Tá? Ela faz assim. Aí, quando ele disser, a tia não faz assim, para ele prestar atenção. Se houve algo muito diferente, pergunte mais. Como? Não tem uma vez. Como a tia não faz assim? Não olhar. Certo? Ele tem muita situação. Claro. Então, como é que ela faz? Porque cada mãe aprende outra coisa. Não, essa não pega. Ela tira, essa pega. Ou você não vai dizer para ele, pode deixar, meu filho, eu vou lá.
vai dizer, pois é, né? O que você está pela frente? E aí, então, os comportamentos são os métodos não éticos inadequados e adequados. Qual o comportamento que eu gostaria que fosse aplicado no meu filho dentro da minha casa? Quando a gente, para isso que sucedeu, né? O namoro, o meu bar, que era longe, eu era um namoro, o meu bar, era esposa, eu sabia que eu não tinha casamento aí, mas, veja, o importante desse tempo, eu acho, era saber o seu comportamento, porque se naquele momento não conversarem sobre isso, depois vai acontecer o quê? Vai evidenciar um comportamento completamente diferenciado do outro e inadequado. Aí a mãe leva o pai para o quarto, então o criança fica com ele. Olha, você não sabe, porque não é assim que ele faz. Mulher é muito mais para ter filho do que o marido. Por isso que eu já vi. Tem marido muito mais forte. Então, tem que ter um tempo para que não fique uma discrepância entre um e os dois vão ser deixados de lado. Ele não vai ser. Ou a mãe, ou é o pai que deveria ser o final e a mãe que ser. Acabou de mudar. Então, por favor, converse muito. E procure chegar a um denominador comum. Qual é a noção de certo ou errado? Não adianta a gente. Adianta, mas não é só isso. Ir no médico, comprar roupinha, vestir, aquela história toda, fazer xodó. Principalmente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Aí você vai ter que esperar um pouco, porque nem sempre que vocês acordarem corresponde ao que ele é. Né? Ele não faz nada daquilo que você tem. Eu aparentemente, como ele recebeu uma cultura daqui, não existe nada mais cultura dele do que o bebê. Então a gente vai assim, ó. Quando você lê para a criança. Quando você lê para a criança, tá ouvindo? Tá ouvindo bem agora? Tá? Quando você lê para a criança, você já está mostrando para ela, e isso é fundamental, o que você acha certo e o que você não acha certo. Olha, filha, olha só que comportamento horrível desse porquinho, olha o que ele fez. Você já mostra para ele que aquele comportamento é inadequado. Não dá para você ler uma historinha onde tudo seja aceito e nada seja criticado. A criança fica sem parâmetro. Até onde eu posso ir? Então, leio a história e já digo, olha, a bruxa era má. O que é bruxa má? A gente já sabe que a bruxa, coitada, sempre é feia. Começa porque ela é feia, ela não consegue nem ser bonita porque ela já é horrível. E como é que ela é? Que comportamentos ela tem que indicam que ela é má? O que interessa para nós? O comportamento. É o comportamento que nos interessa. Como é que ele vai agir na SOCIM depois? Como é que ele vai lidar com os coleguinhas de sala de aula? Como é que ele vai lidar o dia que ele for lá no piquenique e brincarem à vontade, se eu deixar ele não ter regra nem limites? Aí a professora sempre diz, aquela criança não tem limites. Quer dizer, até onde ela vai? Até onde a criança pode? Ela pode tudo? Não, ela não pode tudo. Nós temos um código de comportamento, gente, de postura. A gente não pode tudo.
E outra coisa, então eu tenho que mostrar para os meus filhos, dentro da minha casa, com a minha família, o certo e o errado. Primeiro dentro de casa. Ó, filho, isso está errado. Isso está errado. Não é bom fazer isso, não. A gente não faz assim. Ensina o certo. Não seja descuidado com a educação do seu filho. Ele vai ser hostilizado lá fora. A mãe que passa a mão na cabeça do filho e deixa ele virar um bichinho de brabo, de aquele que manda em tudo, ele é o dono de tudo, ele sabe tudo e quando ele quer ele bate o pé. Essa criança não é admirável. E é seu filho. Você gostaria que ele fosse. Você quer ter orgulho do seu filho, mas não castre o filho. Não. Ensine, mostre. Quando chegar a sua vez, não saia gritando na loja, porque a moça disse não sei o que para você. Lembre disso, você é o exemplarismo. Mais pertinho? Então vamos lá. Então, o exemplarismo, gente, cabe a nós. Eu não estou falando só para a mãe, estou falando para a mãe, pai e avós. E até a empregada que cuida do bebê, a babá. A babá, gente, a gente tem pouca convivência com ela. É ou não é? Ela não mora com a gente. Quando ela mora, é melhor. Ela está ali. Ela não convive conosco o dia todo. Ela não sabe como é que eu reajo. Ou como é que eu gostaria. E depois, se você disser para ela, olha, eu não quero que você faça assim, ela pode se ofender. Então, você tem que ter todo um jeito para chegar. E não culpá-la por ser diferente, mas orientá-la. Lembrem disso, não culpem a pobre da criatura. Ela não aprendeu. Então, procurem conversar com ela. Olha, a gente chama até o marido, não é porque você quer se queixar, é porque você quer acertar. E não é assim, olha aqui o que ela fez com a criança, contando para o marido na frente dela e xingando. Não é isso. Ó, a gente faz assim, ó. Nós dois combinamos, agora vamos combinar contigo. Envolva ela na sua educação. Faça ela ser parte da família com a conduta dela. Mostre para ela que vai beneficiar ela a vida inteira fora. Mesmo que ela não esteja com você. Mas o aprendizado fica. Então vejam, né? Outra coisa importante que uma história traz. E que você tem que ler. Todos os atos têm retorno. Nenhum fica impune. Concordam? Pode ver que a historinha infantil, ele tem uma moral. O pobre do lobo mau sempre cai do penhasco. Né? Já viram que o lobo mau sempre morre? Quer dizer, não vale nada. Caiu dos penhascos e ninguém chorou. Então, antigamente, quando essas histórias eram contadas, eram muito rudes as histórias. Matava e pronto. Morreu, caiu do penhasco, não sei quem. O caçador, chegou o caçador, deu uns tiros no lobo, se foi o lobo. Então a gente extermina aquele que é ruim. Né? Também não é o ideal. Então tem que cuidar como é que a família reage, como é que as histórias reagem. Eu sei que como é que eu vou dizer? É excesso de cuidados. Tenha esse excesso. Você não tem milhares de filhos jogados no mundo, você vai ter um ou dois e olhe lá. Cuide dele, ajude ele a poder ser aquele que vai passar para os outros isso um dia. Para acabar com essa selvageria, com tudo isso que nós temos. Ensinem a ser educados, a ter maneiras melhores de lidar. Selecionem. Como será? Façam brinquedos em relação a isso. Quando eu sempre fui, foi opção minha, professora alfabetizadora. Eu amava alfabetizar. E alfabetizava. Eu me entregava às crianças. Já contei isso para vocês 20 vezes. Olha, pega porque não tem jeito. Então dá para mim. Eu não sei, eu não cheguei naquela época, eu não tinha tanta lucidez assim que eu deveria estudar o meu comportamento melhor. Eu só tinha jeito, primeira coisa, eu gostava deles. Quem é que não gosta do seu filho, né? Eu amava, não precisava ser meu filho.
Final de ano, todos nós chorávamos. Eu amava. Então, pelo fato de eu amar qualquer um, e eu amo mesmo qualquer um, não me importa, eu gosto de amar, eu acho uma coisa linda isso. Gosto, me sinto bem. Eles vão notando que há uma reciprocidade. Quando ele dá um tapa e você não rebate o tapa, opa. Ou não pega a chinela, gente, o que será que houve? E você chega e conversa. Quando na escola eles se conversam, eles contam como é que eles apanham, que jeito é. Então, às vezes, o nosso filho fica esperando para ver como é que vai ser o nosso comportamento ser igual ao do Joãozinho. E aí você não faz a mesma coisa. Quebra um paradigma. Então, sejamos nós da evolução a quebrar um paradigma. É ou não é verdade? Olha, nós temos outra maneira. Ensinem os pais. A gente tem outra maneira de lidar com a criança. Não grita. Não pega a chinela. Porque senão vai ter sempre o último recurso. É a chinela. Depois, primeiro é o castigo. Depois é a chinela. E assim vai. Tem gente que já pega a cinta. O pai, quando é adolescente, pega a cinta. Não estou dizendo que você vai pegar. Mas acontece. Não acontece, gente? Me diz se não acontece. O pai não pega a cinta? Quantas vezes eu vi? Eu me lembro do Ivan, que a maioria dos irmãos dele só tem duas mulheres, o resto é tudo homem. Então tinha as duas línguas. A cinta abriu no meio, ficou duas línguas. Então não era só uma, era duas. Botavam duas línguas ali em cima. Era o jeito de segurar a piazada. Então vocês vejam, se a gente ensina, tá, o meu dizer não vale nada, o aconselhamento não vale nada, conversar não vale nada, eu vou pegar duas línguas, perdi toda a minha capacidade de trato como ser humano, né? Não. E outra coisa, agora como ser humano eu me lembrei, não batam no animal, porque você está ensinando ele, já falei isso aqui também, o animal fez xixi, o coitadinho, você vai lá e... No meu tempo de criança, eles diziam, esfrega o nariz no xixi que ele não faz mais. Vocês já passaram por isso? Já? Ai, que bom que não sou eu a única. Esfregavam o narizinho do pobrezinho, dos cachorrinhos, no xixi, para ele aprender como é que um cachorrinho entende isso. E eu, quando era criança, imaginei que funcionasse, mas nunca fiz, porque eu não tive coragem. Mas e se eu tivesse tido coragem de fazer? Então, deve ter outras maneiras, onde a gente deixa esse lado. Nós estamos numa outra era, parece, né? A gente está tentando trazer gente que seja cosmoética. Através de nós, gente. Não vai ser o Pai do Céu lá que vai descer e vai transformar o mundo por um toque da varinha do condão, né? Então, nós somos o exemplarismo, não esqueçam disso. E assim como se lida com o filho, se lida com os animais, porque a capacidade de compreensão, quando pequenos, é quase a mesma. Então, aprendam. Não xinguem, não chutem. Não digam, bota esse cachorro para a rua que eu não aguento mais. Ele vai fazer a mesma coisa um dia. Ele aprendeu com a mãe, mas a mãe fazia. O que mãe faz, o bolo que ela faz é uma delícia. Ai, o meu uniforme está sempre limpinho. Então, tá certo bater no cachorro. E a mãe sempre está certa. Então, olha o exemplo. Lá vem eu com o exemplarismo. No período do restringimento infantil, que eu me valho daquela consciência para agir sobre ele e ensinar tudo que não presta. Gente, ele está esquecido. E eu estou relembrando o quê? Só agressão? Só xingamento? Só intolerância? Tem coisa pior que a intolerância? O apressamento. Agora não posso, meu filho. Agora eu não posso. A mãe nunca pode. Eu me lembro de pessoas que diziam, mas e que horas você pode? Aí, 5 minutos antes de dormir, vem cá, vamos ver se fez o tema de hoje. Eu já vi de tudo, eu passei a vida com criança e mãe. Eu já vi de tudo e aprendi muita coisa. Então, vejam, prêmio e castigo. Sempre, isso é uma coisa que eu já percebi. Empilhem uma quantidade de livrinhos de história que deve ter por aí. Existe uma regra, pelo menos eu acho isso bom, não sei se a regra já está caindo.
nos livrinhos de história sempre tem uma regra final, uma moral. O que é bom vence, o que é ruim perde. Vocês já notaram que é tudo assim? É bom. Quer dizer, a falta de jeito, o banditismo, a ignorância, a agressão, nunca vai vencer. Nunca vai chegar a lugar nenhum. E vejam a bruxa, né? A bruxa, tem bruxas que moram em castelos, né? Mas o castelo é sempre feio, troveja ao redor do castelo, né? É negro, é escuro, sai faísca. Agora, da fada é maravilhoso, né? Claro, elas têm que admirar o que é bom e querer ser bom. Não é porque a fada é fada que tem tudo isso. É porque ela tem coração generoso. Ela tem paciência. Ela tem tolerância. Não infinita, mas tem. Tem mães que dizem, né? Eu vou botar o chinelo aqui e contar até 3. Faça. Bota o chinelo ali. Contar até 5. Vai até 5. Mas não passa até 5. E aí, se ela não vier em 5, você vai bater? Se você não bater, você perde um real. Se você bater, você é um cavalo. E aí? Porque às vezes ela está tão envolvida num brinquedo e é tão importante para ela aquilo ali, que você diz, e ela diz, já vou, mãe, já vou, mãe. E a mãe não quer saber o que ela está fazendo, a mãe quer que ela venha agora. Tenha tolerância com seus filhos. Não tire ele de alguma coisa. Eu já vi mães que tiram o filho da hora que ele está estudando. Mãe, eu estou estudando. Não faz mal, só um pouquinho, vem cá. Tu vai ali na venda para mim, depois tu volta para estudar. Porque não valorizam isso, entendeu? Primeira coisa que vocês têm que saber, o que eu valorizo? O que eu valorizo como mãe? Eu e o meu marido, o que nós valorizamos? O que nós queremos mostrar para os nossos filhos? Tá? É assim que se faz ou não é assim que se faz? A gente pode fazer o seguinte. Você conta uma história, traz a situação e pergunta, e agora? Como é que a gente pode terminar essa história? Qual seria a maneira melhor para todos? Se vocês anotarem, o fim vai ser prêmio e castigo. Só tem 2. Podem prestar atenção. A nossa humanidade só tem 2 maneiras. Aproveitar de bem. E como tem assim, ó, gente, o prêmio ou o castigo, isso até, por um lado, é bom, porque daí os antiéticos não vencem nunca. E isso já é bom. É antiético, fez besteira, não vence. Já é bom. Agora, nenhuma historinha traz que alguém chegou e ajudou. Ou ensinou alguém a fazer melhor. Pode ver que não tem essa história. Esse lado da história não existe. Ela termina quando vence um ou não vence o outro e acaba ali. E a bruxa caiu no penhasco e foi um temporal horrível e a bruxa morreu lá embaixo. Não é assim? A bruxa caiu do penhasco, rolou o penhasco abaixo. Então é muito fácil. A gente sempre extermina aquele que fez besteira. Mas na vida não é assim. Ele continua. A gente não mata ninguém. A vida não mata ninguém. Às vezes a criança até pergunta, como é que ele continuou vivo? Porque ela sempre aprendeu que quando erra, vem lá alguma coisa e mata. Então tem que mostrar que a morte não é castigo nem prêmio. Olhem bem o quanto nós temos que reformular a morte da nossa criança. Não é prêmio nem castigo. É o fim de uma existência que chegou ao fim por N motivos. Isso é outra coisa importante. A bruxa rolou lá embaixo porque era má. O Joãozinho lá não morreu porque era bonzinho, então alguém ajudou. Né?
Mas não é a vida, não é assim. Se está na hora, se foi. Não era porque era bom ou era ruim. E as nossas histórias sempre trazem esse fim meio estranho. É bom, é a dicotomia. É bom ou é mal? Morre ou fica vivo? Vai para o céu ou ganha um castelo, ou vai para lá, para não sei aonde, não sei o quê, e vai sofrer as penas. Inferno. É, exatamente. E aí, como é que você vai contar essa história? Você vai ter que omitir e dizer para ele, olha, as histórias sempre trazem isso assim. Mas não é verdade isso. Porque senão tudo que era gente é ruim, já diga para ele mesmo, ou para ela. Se fosse assim, os ruins já tinham morrido todos, filho. Alguém morre por acaso? Ninguém morre. Morre na hora que uma doença chega ou que é a hora de morrer. Mas as historinhas não sabem o que fazer com o mal, eles matam. Mas nós não vamos matar ninguém. O que você faria com o mal? Eu já pergunto. Eles têm, às vezes, façam, experimentem. Inventem lá que alguém morreu e digam, você acha que está certo quando alguém morre no final? Provoquem a história. Ele vai dizer não ou sim. E você pergunte, como é que se a gente não morre, ninguém morre porque errou, como é que a gente faz para ele acertar? Se eles têm noção de reeducação, de que alguém pode ajudar, eles vão trazer essa informação. De que não, dá para ensinar, dá para reformular. Se a professora na escola mostrar isso para a criança, e não fazer como tinha na minha época, os que não sabem, todos daquela fila, ainda diziam bem alto. Tem uma fila lá dos que não sabiam. Os outros passem para cá. Agora é aula para a fila A, agora aquela lá é para a fila C. Então era uma falta de humanismo, né? Uma grosseria, uma estupidez, uma falta de desmoralização para a criança, né? Tu é da fila dos burros. Eles diziam, ele está sentado na fila dos burros, então ele é burro. Todas as crianças sabiam disso. Vocês imaginam que tempo bem horrível é esse? Até você começar a mostrar. E aí quem tinha uma noção de que não era assim, eu não conseguia fazer isso, você ia trocando com os colegas. Mas, gente, será que isso é bom? A gente não sabe. A gente nem experimentou para ver se ele não aprende. Ele vem, talvez, de uma família que não tenha condições de ajudá-lo. Então, tinha que ter tolerância. E a gente se frustrava de ver isso acontecer na sala de aula. Mas a gente tem que ter tolerância à frustração. Então, proponha. Vamos fazer uma experiência e depois vocês trazem para nos contar? Assim, proponham. Gente, faça uma rodinha. Pai, a mãe, as crianças, os irmãos, se tiver, os amigos, quem quiser. Vamos cada um inventar uma história e contar para os outros? Vejam se tem história de bom e ruim, se é essa dicotomia, e o que fazem com o mal e com o bom. Experimentem para ver se eles já estão contaminados por esse caso. É isto ou é isto, não tem chance. Façam isso. Outra coisa que vocês podem fazer para verificar, por exemplo, inicia uma história e pede para ele terminar. Era uma vez, para ela ali de lá para perguntar. Era uma vez um papagaio, inventem uma história, o papagaio era fujão, que era um horror. Toda vez, coitado do papagaio, tinha que ver trancado na aranha. E toda vez que ele queria, ele aprendeu a abrir o trinco da gaiolinha. Uma história boba, né? E fugia. Aí ficava todo mundo correndo atrás dele. E o papagaio gostava, porque ele ia pelas árvores gritando. O que você acha que a gente devia fazer? Dá o resultado, pede o resultado para ele. O que a gente podia fazer? Eu já me lembro, eu me lembro da infância. O que a gente faz? O que a gente faz se um papagaio não para de escapar? E a gente tem um papagaio, para ti mesmo. O que a gente faz com o papagaio? O papagaio, se deixar, ele foge todo dia, mas a gente ama o papagaio e não quer que ele fuja. O que a gente faz se ele foge da gaiola? Ele aprendeu. O que a gente faz? Minha amada, me diga. Se eu tenho um papagaio que foge todo dia, o que eu faço com ele para ele parar?
Hã? Corta as asas dele. Já está na gaiola, ele aprendeu a abrir a portinha da gaiola, danado. Bota um cadeado ou corta as asas. Quer dizer, sem asa ele não pode sair? Mas ele não anda com as perninhas? Ou é com as asas? Hã? Ei, me digam, ele anda com a perninha ou anda com as asas? Eu quero saber. Como é que eu vou cortar a perna de um papagaio? Eu posso fazer isso? Não, é verdade. Bota um cadeado na gaiola. Vocês sabem, agora me lembrei, vou contar para vocês duas, não sei se vocês viram. Um papagaio que apareceu aqui, uma vez, todo mundo correu para ver, bem mansinho. Todo mundo podia passar a mão. Todo mundo pegou o papagaio. E aí o rapaz que ajudava aqui a Reinalda disse, pode deixar que eu fico com ele. Porque nós não sabíamos de quem era, perguntamos para todo mundo, ninguém sabia de quem era o papagaio. Aí ele disse, não, eu fico com o papagaio. O que ele fez quando ele levou para casa? E o papagaio não fugiu? Prendeu. E o que mais? Cortou as... Não pode cortar as duas, porque equilibra. É desequilíbrio. Ah, gente. Cortou asinha e prendeu. E aí chegou o dono. O dono ficou sabendo que ele estava aqui. Cadê o meu papagaio? E agora? Ele sabia que ele tinha levado. E ele tinha que trazer de volta. Mas o papagaio não estava igual. Ele tinha cortado uma asinha para ele não fugir. Olha que situação. Ele teve que voltar, ele teve que pedir desculpa e aprender uma grande lição. Concordam? Proteja, mas não prenda. E nem faça alguma coisa que vá fazer aquele bichinho sofrer. Ele nunca mais, ele não pôde mais soltar, porque ele soltava e depois chamava mais vezes ele voltava. E quando ele passou por aqui, ele se encantou com o papagaio. Então vejam como a gente tem que ir, né? Olha bem. Outra coisa boa, ó. Pedir para o pai e para a mãe criarem histórias, trazer para a sala. Pode ser até com a avó. Vó, cria uma história para mim. Pensam assim, ó, vovó, conta uma história, cria uma história para mim, que a minha professora, eu não sei se a professora quer ouvir história, eu espero que sim. Se a professora se interessa, conversem com a professora, gente. Professora, quem sabe você pede um dia para as crianças trazerem historinha, para ver como é que elas trazem, que histórias elas trazem. E é claro que elas vão pedir para o mais velho fazer a história ou escrever para eles a história que eles têm na cabecinha. Contar uma história. Solicitar uma história do pai e da mãe. Quem sabe a madrinha escreve uma história, a babá escreve uma história, a vovó, alguém que escreva uma história para trazer. Mas vocês leiam. Não esqueçam, leiam antes. Porque depois que você apresentar a história que a vovó mandou, ela vira uma autoridade. Tá? Então evitem. Não façam nada sem ler antes. E veja a informação que aquilo ali vai trazer. Não abram assim, ó, vamos ler tudo. Não vamos ler tudo. Vou levar para casa, tá? Vou dar uma olhadinha. Para ver se todo mundo trouxe. Invente uma coisa. Outra coisa muito importante que as mães podem fazer com seus próprios filhos. Pedir para eles contarem história, pedir para eles escreverem uma história e pedir aqui, ó, perguntar para eles. Vamos dizer agora títulos. Querem saber o que uma professora quer? Títulos de história. Me diz um título de história aí. Só o título.
de uma historinha que tu inventaria, um título de uma história. Sei lá. Esse não é o título. Então me diz o título de uma história. Ai, meu Deus, dá para inventar tanta história, gente. Só passa na minha cabeça. Como é? O Fantástico Mistério do quê? Existe? Mas então, e se a gente já existe, você vai copiar o livro? Não, tem que inventar um título novo. Vamos lá. Muitas vezes, gente, quando você pede isso, qualquer título, diga um título aí. O Miau Miau, o cachorrinho que comia sabão. Eu tenho. O cachorrinho que come chinelo, a gente tem. Quem tem cachorrinho, tem. Então, vejam, né? Quando você pede para a criança, isso é importante pedir para ela. Diga o título de uma história e vamos escrever juntos. Muitas vezes, ela relata uma situação que ela não tem outra forma de contar a não ser por ali. E colocando numa terceira pessoa. Trazendo para o pai ou para a mãe uma realidade que ela não consegue contar, mas que ela deixa no meio ou até uma queixa. Isso é bem importante. Se ocorrer alguma história anticosmoética, não brigue com a criança. Certo? Como é que você sabe? É a pergunta que eu quero perguntar aos pais. Como é que você sabe dizer a ela que aquilo não é o melhor, sem humilhá-la, sem rebaixá-la, sem hostilizá-la, sem criar a sensação de menos-valia? Se a mãe diz, que barbaridade, você é isso, é isso, é isso. Você está criando a criança, ela vale menos. Todo o apreço que ela tem por ela mesma se esvai. Por quê? Até nem porquê. Mas até perguntar, né? Saber como é que você altera. Puxa, mas será que ela merecia tudo isso? Não vai dar pra gente fazer. Tu não sabe um final melhor? Não sabe um final, mas é que eu não escuto nada. Então, acho que não tem. Então, gente, esse fato do exemplarismo no restringimento infantil, eu considero o estudo de maior importância. Restringimento, olhem bem, a palavra é pesada, né? O período de restringimento. Não entende nada ainda. O que eu trouxer vai proporcionar recuperação de cons. O que são recuperação de cons? Unidades de conhecimento, de lucidez que ela já tem. Então, depende do que eu conto, depende do que eu falo, depende do que eu explicito, do que eu mostro, é isso que ela vai recordar. Eu quero que ela recorde só o que não vai usar. Eu quero que ela recorde só o que não presta e que na escola uma coleguinha disse, a outra fez, o outro contou. O que eu gostaria que os meus filhos recordassem? Primeiro, faça uma lista com o seu marido. O que nós daríamos a chance dela falar? Como? Não pode ter nada anticosmoético aí. Então, e outra coisa, não adianta você fazer assim, ó, sugerir à criança, olha, gostaria, vamos fazer uma historinha, eu faço uma, o pai faz outra, você faz outra, a irmã faz outra, enfim. E chega na hora, você não fez, você não senta para ouvir. Quer dizer, você mente. Não tem nada pior. Decida. Que horas a gente pode fazer isso que não vai atrapalhar nenhum de nós? E se esforçar para cumprir. Só em caso de última necessidade que você não vai cumprir. Aí sim, do contrário, você vai sentar e todos terão que trazer as suas histórias. Aí as crianças começam a perceber o exemplarismo no período de restringimento. Tá? Que você cumpre, que você é sério,
que você trouxe a proposta, que você executou, que você tirou um espaço da sua vida do dia a dia para fazer aquilo, assim como ela vai ter que fazer o mesmo. E que muitas vezes acontece fatos que a gente tem que parar e tem que fazer. E a gente para e faz. Tá? Outra coisa, quando o adulto não lembra, vocês vão dizer, mas ele depois de adulto não vai lembrar nada disso. Não é verdade. Pode ser que não lembre do momento, mas às vezes isso é tão forte que a criança diz, eu lembro. Acontecia isso. Então vejam, você não pode julgar se vai lembrar ou não vai lembrar, não interessa. É naquele momento. Né? Vejam, a criança, lembrem sempre disso, ela é uma adulta restringida. E agora? Pensaram nisso? Ela é uma adulta restringida, só isso. E agora? Se possível, então ela tem uma série de conhecimentos que ela não lembra porque está restringida? Sim. E o que eu gostaria que ela relembrasse? O que não vai prestar para nada, eu gostaria? Só se eu fosse doida, né? O que eu gostaria que ela recordasse? É nisso que você vai apostar. Mas não de lição de moral, nem sente numa cadeira de braço cruzado, não seja chata, né? Brinque de alguma coisa que propicie ela trazer aquela lembrança. Então, vocês vejam, como é que a gente pode contribuir, então, para essas consciências que estão restringidas, recuperar seus cons, unidades de lucidez. A gente pode sentar um dia aqui e construir, escrevendo um manual de quantas maneiras vocês inventaram de proporcionar. Nós podemos fazer isso, Marisete? Todo mundo pensa, escreve, vem aqui, se lembra de mais coisas, e a gente faz um manual sugerindo aos pais o que pode ajudar a criança a tirá-la do restringimento consciencial, sadiamente, que é o que nos interessa, né? Com os ruins, a gente não deixa, fica no passado. E às vezes a escola, gente, tem alguém aqui que já viveu dentro de uma escola um tempão? Eu. Até há pouco tempo. A escola é um dos lugares mais... Eu vou chamar de cruéis, tá? Criança não tem pena de criança. São terríveis. Eles judiam. Alguns são amigos íntimos, outros não são. Então é um ambiente de desafio. Não é assim, eu vou... É tudo tão... Não, você tem o desafio do que a professora pergunta. Você tem o desafio de saber responder aquilo que estava ali. E ainda você tem que ver com o colega. O colega lhe diz... É um desafio. Vamos pular essa poça d'água. Coisa boba. Mas você é desafiado e você quer mostrar serviço. Então a escola é um lugar de muito desafio. Não faça isso ser assim dentro de casa. Ela já tem suficientemente aquela ansiedade, sabe? Como é que eu vou dizer? Medo, insegurança. Eu não vou abrir a boca, porque eu não sei se eu estou certa. A criança muito censurada tem medo de abrir a boca. Então, quando a criança não fala, quando a criança não quer dizer nada, veja se vocês não estão bloqueando essa criança. Ou mostrando a ela, até pelos sinais, que ela não é tão inteligente quanto ela pensa. Você não pode fazer isso, ela está restringida. Só diga para ela, filhota, sabe por que você ainda não pode fazer isso? Porque você não tem idade, meu amor. Tem pouca idade, você sabia que quando a gente vai ganhando idade, pode fazer mais coisas? Olha a mãe e o pai. Nós já somos adultos, nós já podemos, mas você ainda não, você é pequena. Espera que logo você fará. Porque às vezes é uma
necessidade da criança, eu quero fazer aquilo para mostrar para os outros que ela é grande. Espere, você chegará lá, tá? A escola é o maior desafio que existe. Ali tem de tudo, minha filha. Eu acho uma das piores coisas que tem. Só mesmo para quem não tem onde deixar. Porque vocês já pensaram você ser desafiada o dia inteiro? Você tem que mostrar serviço? Você não tem tempo para descansar? Você não tem tempo para relaxar e dizer não sei? Você não tem tempo para dizer eu não gosto disso? Ou eu não faço aquilo? Está tudo programado, eu vou cumprir? Gente, é um estresse violento. A criança que passa o dia na escola tem um estresse violento. A escola, gente, é desafiadora. Em todos os sentidos. Não é uma coisa boa que você vá assim. Pode ver que as crianças até têm medo. Tem épocas que elas não querem ir. Não ou não é? Não quero, não vou e não vou. E aí você enrola, estimula. Vamos lá, filha. O que houve? Não houve nada. Quer contar também, né? Aí você tem que estimular. Você vai lá sem a criança ver ou saber. Pede para a professora ir lá na sala dos professores. Conversa particular com ele. Aconteceu alguma coisa com a minha filha porque ela está insegura. Não fale na frente dela com a professora. Aí a professora, às vezes, sabe, desligadona. Também aconteceu isso e isso, não sei o quê. Não faça isso. Você tem que ter todo um cuidado para não ferir a criança, deixar ela exposta. Ela é só uma criança. Ela não tem uma autoconfiança tão grande a ponto de superar aquela perda. Vocês entendem? A gente, às vezes, não tem. A gente, às vezes, vou ter que voltar lá, passei uma vergonha. Vou ter que voltar lá. Imagine a criança. Ela não vai dizer isso para ti, mãe, eu não tenho coragem de voltar lá porque eu tenho vergonha. Ela não tem consciência de estar assim. Só ela sabe que não quer voltar lá, porque foi ruim. Então elas vivem assim, é bom ou é ruim, é bom ou é ruim. Pronto, acabou. Sim. Já notaram que não tem meio termo. Então, quando ela é pequena, ela tem medo de agressões. Depois ela cresce, é medo de ser ridicularizada na frente dos colegas. E se a mãe ainda chega, tem mães que dizem, professora, pelo amor de Deus, pois não é que não quis tomar banho hoje? Ai, meu Deus do céu. Então, tenham cuidado com as crianças, gente. Se eu pudesse, eu passava dando aula o dia inteiro por causa disso, porque eu passei a minha vida dando aula. Sabe o que é a minha vida dando aula? Com quem? Criança pequenininha. Entrega para a ID. Os mais judiados, os mais sofridos, porque eles não tinham autoestima nenhuma. Uma criança sem autoestima não é nada. Ela não confia mais nela. Ela tem medo de aparecer, porque ela tem medo de ser ridicularizada na frente de todos. Ela já está com aquela censura que ela ouviu um dia, a mãe contando para a professora e os coleguinhas rindo dela. Tem humilhação maior? Se vocês não passaram por isso. Quantas vezes a professora tem que, por exemplo, nunca, pelo menos eu, né? Eu não sei, eu não lembro o que aconteceu comigo, mas eu tenho um cuidado com isso, de certo, muitas vezes. Eu passei por essa humilhação pública, eu não lembro. Talvez, porque é a coisa que eu mais cuido. Tem crianças que a gente diz assim, fulano, traz aqui o livro, agora tu vai ler para os colegas. Ele gagueja. E você acha que tem que colocá-lo para ver se ele tem coragem? Ele não está pronto. Então, ajuda ele. Filho, vamos fazer assim, Tu vai sentar e tu vai ler só para mim. E o dia que tu estiver bem, lendo bem, você lê ali na frente. Valoriza aquilo que ele valoriza. Ele não quer passar vergonha, gente. Tem que ter muito cuidado com a sensibilidade da criança. Ela é sensível demais. Se você estiver conversando com a vizinha e disser, você não imagina o quanto essa aqui me incomoda. Ela não vai esquecer aquilo. Não vai. Não é fácil. Então, lembrem disso, tá? Ela
ela não sabe que ela já viveu várias vidas. Ela não tem noção da eternidade. Ela não tem. Ela está recém abrindo os olhos para uma vida. Uma vida. Estou aqui pela primeira vez. Então, se você disser assim, ó, filha, você sabe, eu acho que eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Como você é bom nisso? Ela não sabe que ela é boa naquilo. Elogie no que ela tem para fora. E não puna ela dizendo, viu? Eu sabia que tu não ia conseguir. Não faça isso com ela. Ela não recuperou pontos ainda. Então valorize ela. Oh, mas como você fez bem, eu sabia que você era capaz. Por exemplo, terminar os temas. Vamos fazer assim? A mãe marca lá tantas horinhas ali. Uns minutos, porque eu tenho certeza que tu consegue. Se tu não conseguir, a mãe está aqui para ajudar. Mas tu vai levar o tema, porque isso é importante, né? Tu não vai ser a única a não levar o tema. Vamos levar o tema, sim. Para a mãe é importante que você leve o tema. E o pai também diz, eu também acho muito importante. Então ela vê que ela é valorizada por aquilo que ela faz. Agora, se você não valoriza nunca nada que ela faz, como é que ela vai saber sua opinião sobre ela? E quando ela passar por alguma situação difícil, ajude. Pai e mãe, estamos aqui, a vovó. Vovó é ótima também. Vovó até protege demais. Mas o que tem, né? O que vai fazer? Eu me lembro de uma avó que dizia assim, eu não quero nem saber, eu sou vó. Eles que batam nela, eu não vou bater. Aquela concordou comigo. Eles que batam nela, eu não vou fazer isso. Como é que a gente vai... Mas é verdade que a gente vai bater numa netinha, num netinho? Não dá. A avó não pode fazer isso, a avó não é para isso. A avó já fez. Os pais que se virem. Sempre a gente dizia isso, mas olha, às vezes aí fica ruim quando começam a ameaçar com a mãe. Não pode fazer isso. Agora tu vai ver quando tu chegar em casa, teu pai e a tua mãe. Vou contar para eles. Pois é. Difícil. Quando na minha casa, por exemplo, qual era o modo de resolver o erro? A gente não era fácil, nós éramos muitos, né? Nós somos 7, né? 7 ou 8. Eu sempre esqueci de um, não. 6, né? Aumentei demais. 8 é lá, viu? Era uma fartura naquela época, né? Então, a gente era acostumado a brigar, porque entre irmãos a gente briga que é um horror. Ainda mais que nós morávamos numa casa com pátios enormes, que tinha lugar para brincar, se vivia quebrada, ralada e briguentas, né? Então, existia sempre um castigo. Esse a gente já sabia. Vai para o canto. Eu vivia no canto, gente. Eu vivia no canto. Quer dizer, eu sabia que estava errada. Eu sabia que eu ia receber um castigo. Só dependia de mim resolver. Vocês entendem? Não ficava sem o castigo. Eu vivia de castigo. Mas eu não tinha noção de que eu poderia não ir para o castigo, porque nunca me disseram isso. Minha mãe nunca me chamou, nem meu pai, nem meus irmãos, nem ninguém. Para me dizer, sabe por quê? Porque você não se educou. Pois a gente já te disse que não é bom fazer isso. Quem sabe você não faz mais, você não vai me educar. A vantagem que eu tenho se eu me educar. E não é ruim me educar. Me educar é bom porque eu saio do castigo. Agora, se eu não me educar, os outros vão me castigar. Eu sempre vou perder alguma coisa. Então, ele sabe que depende dele. E explicar por quê. Não adianta castigo. Depois de uma vez que tu vai, 2, 3, 5, tu já sabe por que você foi. Porque o mãe já falou, você fez de novo aquilo que não é para fazer, vai para castigo. Aí tu já sabe, né? Mas é bom explicar. Sabe por quê? Que você não pôde ir passear hoje com os colegas? Por causa disso, disso e disso. Não é... Ensine como se faz. Porque o que adianta você mandar todo dia para o castigo e não dizer como é que se faz? Eu vou continuar sem saber, e agora não sei fazer. Só sei fazer aquilo, não sei fazer outro, e não me disseram até agora como é que eu tenho que fazer. A criança não vai chegar lá e não vai dizer como é que eu tenho que fazer.
Ele não tem ainda essa lucidez, né? Então, diga, sabe como é o sério? Como é melhor, se você quiser, vou te ensinar. Eu vou dizer uma coisa que parece um absurdo, mas eu me lembro de que quando a gente põe o castigo numa criança, parece que a gente quer deixar bem claro que a gente está muito bravo. Não pode mandar para o castigo assim, docemente. Não. Passa para o castigo. Agora você vai ver uma coisa. Vai, senta lá. E não levante lá antes de eu falar. É ou não é? A gente muda a posse, é um autoritário. E aí a criança sabe, opa, passei do limite, né? Então, se a gente não conseguir falar sem a emoção, porque é bom até que mostre um pouco de emoção, quando ela sair, não diga assim, ó, agora pode brincar, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Olha aqui, ó, filho. A mãe não gosta de dar castigo, mas a mãe vai dar. Porque você não pode continuar fazendo isso por causa disso, 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 disso. Porque senão eu às vezes nunca sabia por quê. Minha mãe tinha 6 filhos. Não tinha capacidade de perguntar para cada um por quê. Não dá, né? Olha lá, ó. A avó lá, a mãe do Ivan, tinha quantos? 8? 8 filhos, gente! Quantos homens? Quantos meninos, por favor? Diga quantos homens. 6 homens. Sabe o que é 6? Gente, só um pouquinho. 6 meninos. O que a avó fazia? Todo mundo? Ela brigava com todos? Pobre da avó. Coitadinha. 6 meninos. Agora não precisa mais fazer isso, né? Mas antes não tinha jeito. Então, vejam assim, ó. A gente não esqueça uma coisa. Que a criança esquece tudo quando vai nascer. A vida continua. Vocês entendem que vocês já viveram muitas vidas? Já? Vocês têm certeza? Ah. Pois então, a gente já teve muitas vidas e quanta coisa a gente está aprendendo, né? Então, vejam aqui, ó. Quando você se dá conta, você tem que reaprender. Você tem que reaprender. Não adianta você dar castigo sem conversar com ela. Então, e não é assim como era eu lá com 6 filhos, não sei, correndo todo mundo. Pronto, vai brincar. Nunca conversavam comigo. Vem cá. Não tinha tempo. Não tinha nada. Vai. Tá, saía correndo e vai brincar. Porque a gente sabia que ficava de costa. Lá, vai de castigo. A gente ia pro destino. Mas a gente não sequer raciocinava onde foi que eu errei e por que eu errei. E a criança, quando depois que fica no castigo, a melhor felicidade é ela sair correndo. Criança, o dia inteiro, senta aqui nesse canto, sentada o dia inteiro, e aquela hora parece que não para nunca e não adianta nada, né? Então, na hora que ela diz, tá, ó, terminou o teu horário, tu lembra por que tu está aí? Converse. Você sabe que isso não se faz por causa disso, disso, disso? Deu uma aulinha nessa discussão antes de soltar. No meu tempo não tinha discussão. Vai, pronto, tá, passa aí. Eu saía correndo, eu ia lá saber, eu fazia de novo. Agora, isto que vocês têm que falar, sentar um minuto e conversar, ou dizer bem claro, sabe por que você está aqui? Isso é fundamental. Senão ela não vai melhorar, tá?
Veja, como é que você diz por que que ela foi para o castigo por causa daquilo? Por que será? Vamos supor que vocês façam um bolo. E a criança vai lá e fura. A criança fazia isso. Enterrava o bolo, o dedo no bolo. E se tinha em cima, fazia assim e lambia. Tá? Estraga tudo. Aí você tem que dizer, vejam, a criança, prestem atenção, a criança vai ter que saber que ela foi por castigo porque ela trouxe um prejuízo. Você estragou o bolo. Você não tem o direito, porque o bolo não era para você, era para todos. Você tem que respeitar. Senta naquela pensança, naquele local e vai pensar. Vai sentar ali. E você vai pensar, depois termine, viu a paciência que tem que ter o pai e a mãe? Não é fácil educar. Depois você venha me contar por que que você está errado em estragar todo o bolo. Por quê? Você pegou o chinelo e jogou lá não sei onde, da tua irmã, uma pé do sapato novo. Por que que você fez isso? É certo? Aí ela vai começar a organizar a cosmoética e a falta de ética. Isso não fiz. Você gostaria disso? Não. Você acha certo fazer isso? Não quero. Aí ela começa estruturando a relação do que é cosmoética. E ela vai entrando. Aí, quando ela achar quando chegar na escola, vai ser bom. Tá? Vamos ver. Outra coisa. Muito bom você... Está na hora já? Credo, mas então só mais uma coisa importante. Não saiba mostrar à criança, que ele é bom. Ele é bom. Que ele é quadro de bom amor. Por exemplo, isto é trafúgar. Sente aqui no favor, filho. Então, ela tem que saber aonde está o valor dela. A coisa triste é uma criança não saber porque ela vaga dele. Ai, meu Deus do céu. Tá? Então, por que que você, a professora diz, você é excelente, bom de criança de bom. Então, isso é bom engordar a criança, saber o que ela é bom. E também quando tem bom, tá? Vamos ver. Sim, só uma coisa. Se você pode ter um filho, que é filho de consréu, você não pode meter o filho, não tá para fazer uma boneta, botar a nossa filho em fora. Como é que eu vou comê-lo comigo sem que